Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou descrever com vocês as reações de óxidos com água, nessa nossa série das principais reações da química para a prova do Enem e dos principais vestibulares. Então aqui eu vou descrever essa situação da terceira das seis reações químicas que eu vou descrever com vocês. A primeira foram as reações de combustão, as reações de neutralização e agora as reações de óxidos com água. Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química, o seu canal da Química para o Enem para os principais vestibulares. Toda segunda-feira às 20 horas uma live e toda quinta-feira um vídeo novo aqui no canal. Curte aqui, comenta e vamos para a aula, galera! Bom, pessoal, hoje então nós vamos descrever as reações de óxidos com água. Óxidos com água. Mas primeiro, antes da gente definir as reações de óxidos com água, é interessante lembrar que os óxidos são substâncias binárias, binárias, ou seja, formadas por dois elementos, na qual o oxigênio é um deles. Então, isso é muito importante. Eu gosto sempre, pessoal, de especificar muito o que é a função orgânica, a função inorgânica, perdão, para que a gente saiba de uma maneira geral definir, a partir de sabendo qual que é a função inorgânica, como que a reação acontece. Tá bom? Então, voltando aqui, gente, óxidos são substâncias binárias, ou seja, formadas por dois elementos, sendo que um deles é oxigênio. Tá? E os óxidos, a gente tem dois tipos de óxidos. Os óxidos chamados de óxidos moleculares, tá? Que são aqueles óxidos formados com ametal e oxigênio, de maneira geral. Esses óxidos moleculares, então, quando eles reagem com água, eles se transformam em ácidos. Nem todo óxido molecular reage com água. Os que reagem com água se transformam em ácidos, tá? Esses óxidos moleculares que reagem com água formando ácidos são chamados de óxidos ácidos, sendo que esses óxidos moleculares eles compõem a atmosfera terrestre. Tá? Dessa forma, um efeito muito importante associado à reação de óxidos com água é, por exemplo, a acidificação das chuvas ou a acidificação dos mares, tá? Na qual um óxido molecular reage com a água, deixando o meio mais ácido. Como assim? Por exemplo, o N2O5 reagindo com a água, formando ácido nítrico, HNO3, o trióxido de enxofre, SO3, reagindo com água, formando H2SO4, ou, por exemplo, o CO2 reagindo com água, formando ácido carbônico. Nota comigo que aqui ó, eu tenho óxidos formados com ametais que, ao reagirem com água, formam ácidos. Olha só, então aqui a gente tem esse efeito da chuva ácida, por exemplo. Como assim? Vamos lá fazer esse esqueminha aqui só para ilustrar para vocês como que aconteceria a chuva ácida de uma maneira mais didática. Olha só, vamos supor uma nuvem no qual a água condensa, tá? Ao condensar, forma gotinha. Vamos pensar assim de uma maneira bem didática. Essa gotinha, ela cai e em contato com os gases da atmosfera, ela encontra, por exemplo, o trióxido de enxofre, SO3, que é um óxido molecular que está na atmosfera. H2O mais SO3 forma o ácido sulfúrico, ou seja, essa gota agora está mais ácida do que antes. Só pensando aqui de um ponto de vista mais didático, tá? Essa gota de chuva agora carrega H+, tá? Carrega H+, proveniente da ionização do H2SO4. Mas ela encontra com outro óxido, por exemplo, o CO2, e se transforma no ácido carbônico. Agora a gota de chuva está um pouquinho mais ácida, tá? E ela agora carrega esses íons H+, ou seja, a chuva está ácida, tá? Essa chuva ácida, pessoal, ela está associada à concentração desses óxidos na atmosfera. Quanto mais óxidos moleculares a gente tem na atmosfera, mais a chuva tende a ser ácida, tá bom? Mais a chuva tende a ser ácida. O efeito da chuva ácida, principalmente, é nos solos
ou, por exemplo, em esculturas de mármore que são feitas de pedra de carbonato de cálcio, perdão, e o carbonato de cálcio degrada com a ação de ácido. É um sal de características básicas, tá bom? Bom, além dos óxidos ácidos, nós temos os chamados óxidos básicos, tá? Mas ele eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes, olha só que exemplo interessante sobre essa situação dos óxidos moleculares, alguns deles serem ácidos. Olha só, vamos supor que eu tenho uma solução aquosa num becker e um canudinho, tá? E eu vou adicionar esse canudinho numa solução ácida, desculpa, numa solução básica, eu vou adicionar fenolftaleína. A fenolftaleína em meio básico vai deixar a solução rosa avermelhada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou soprar o canudinho. Na hora que a gente sopra, a gente exala CO2. O CO2 é inserido nessa solução aquosa e o CO2 na água vira ácido carbônico que neutraliza o NaOH, deixando a solução menos básica. O pH, à medida que eu vou soprando, o ácido formado pelo CO2 com a água vai neutralizando a base e a cor vai sumindo até que, se eu soprar durante um tempo, essa solução pode ficar até incolor. Por quê? Porque o CO2 é um óxido de características ácidas, é um óxido ácido que, ao reagir com a água, forma um ácido, por exemplo. Bom, e os óxidos iônicos? Eu estou deixando uns spoilerzinhos ali para vocês. Óxidos iônicos, gente, eles são formados por metal com oxigênio. E eles são sólidos à temperatura ambiente. Quando eles reagem com água, eles formam bases. Esses óxidos iônicos que reagem com água formando bases são chamados de óxidos básicos e são formados principalmente por metais da coluna 1A, 2A com oxigênio, tá? Por exemplo, o óxido de sódio, que ao reagir com água forma o hidróxido de sódio. Ou então, por exemplo, nos processos de correção de acidez do solo com óxido de cálcio, que é a chamada cal, ou cal virgem. Quando a gente pega a cal, que é o óxido de cálcio, que é um óxido iônico, e joga na água, esse óxido reage com a água, formando o hidróxido de cálcio, que é uma base. E essa base ela é chamada também de cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Tá? Por exemplo, só para ilustrar esse processo de correção de acidez do solo usando cal. Vamos supor, esse frasquinho aí de cima é o óxido de cálcio, tá bom? A cal virgem. E ali embaixo é um trator jogando cal virgem no solo, porque aí a cal, que é um óxido básico, neutraliza a acidez do solo. Se molhar, melhor ainda, né? Mas ali já é um processo de correção do solo usando um óxido básico, tá bom? Além disso, por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte, que se esse solo está com excesso de H+, a adição de cal, então, por exemplo, em água, tá? Faz com que seja produzida o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que é um pozinho branquinho assim também, tá, gente? E esse hidróxido de cálcio, por exemplo, neutraliza o H+ do solo. É o processo de correção da acidez do solo usando um óxido básico. Então, pessoal, só para destacar aqui com vocês, a gente tem dois tipos de óxidos. Metal com oxigênio, óxidos iônicos. Ametal com oxigênio, óxidos moleculares. Os iônicos que reagem com água formam base, os moleculares que reagem com água formam ácidos, tá bom? Isso é muito importante destacar, tá? Voltando aqui na nossa análise que nós estávamos fazendo, existem alguns óxidos básicos que reagem com óxidos ácidos. Então, por exemplo, olha só que interessante. Desculpe, que reagem com ácidos, perdão. Então, por exemplo, se eu pegar cal direto e jogar num ácido, tipo ácido nítrico, HNO3, essa reação produz o nitrato de cálcio, que é um sal, mais água, tá? Esse processo ele pode ser compreendido assim, por exemplo, a cal mais água forma o hidróxido de cálcio. O ácido mais a base
formam nitrato de cálcio mais água. Somando as duas, mais 2H2O. Nota que comigo o balanceamento das equações. Se eu somar as duas equações, eu consigo, entre aspas, tirar essa água. Porque, por exemplo, eu posso tirar a água aqui com uma água aqui e eu vou ter o processo global descrito ali em cima. Então, tanto faz eu interpretar como sendo a cal direto neutralizando a solução ácida, tá? Ou eu posso interpretar como a cal se transformando no hidróxido de cálcio e o hidróxido de cálcio neutralizando o ácido. Tá bom? Eu posso interpretar dessas duas formas. O que importa é que o óxido de cálcio, que é um óxido básico, tem características que podem ser utilizadas para neutralizar ácidos, tá? Lembrando que HNO3 é um ácido, CaNO3,2 é um sal e aqui é a água. Até convido vocês a assistir novamente a minha aula sobre as reações de neutralização, tá bom? Bom, tem óxidos ácidos, óxidos básicos, mas será que tem óxidos que não fazem nenhum nem outro? Tem, os chamados óxidos neutros. Óxidos neutros não reagem com água e eles são principalmente o CO, o NO e o N2O, tá? Eles não reagem com a água, então não deixam a água nem ácida nem básica, nada, não reagem com a água. Tá? Um detalhe aqui importante a destacar é que o CO, monóxido de carbono, é tóxico. É por isso que nos carros a combustão interna nós temos uma peça chamada de catalisador. O catalisador converte o monóxido de carbono produzido no motor em dióxido de carbono, tá? Porque o monóxido de carbono é tóxico, tá bom? Bom, outras reações com óxidos importantes, só para se destacar, a gente pode imaginar então a reação de um óxido ácido com um óxido básico. Por exemplo, o CaO, a cal, óxido básico, o CO2, óxido ácido, pode de certa forma formar o carbonato de cálcio, tá bom? Além disso, tem um processo de turvação da água de cal, tá? Que é feito borbulhando CO2, que é um óxido ácido numa solução de hidróxido de cálcio. O que acontece? Gente, na hora que eu jogo CO2 numa solução aquosa, o CO2 se transforma em ácido carbônico e o ácido carbônico, o CO2 se transforma em ácido carbônico e o ácido carbônico neutraliza a base. Como assim, Marquinhos? Como assim? Calma. Deixa eu especificar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. É mais ou menos o seguinte, esse exemplo da turvação. Faz de conta que eu tenho um copinho com uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, certo? E aí o que acontece? Eu vou lá e vou soprar. O que a gente sopra? A gente exala CO2. O CO2 então entra em contato com a solução aquosa e o CO2 na água vira ácido carbônico. Ácido com base dá sal mais água. Então, na hora que o ácido carbônico encontra com o hidróxido de cálcio da solução aquosa que estava lá, ele vai neutralizar. E o ácido carbônico, neutralizando o hidróxido de cálcio, vai formar o carbonato de cálcio, que é um sal insolúvel. Esse sal insolúvel vai turvar aquela solução aquosa. Então, à medida que eu vou soprando com canudinho, essa solução de hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, ela vai ficando turva por causa da formação do carbonato de cálcio. Lembrando, né, pessoal, que eu posso interpretar essa reação como sendo o CO2, que é um óxido ácido, neutralizando o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio, que é insolúvel, mais água. Tá bom? Então, são as reações de óxidos moleculares com água formando ácidos, óxidos iônicos com água formando bases. Destacando aqui que existem os óxidos que não reagem com água, que são os óxidos neutros. Tá bom? Pessoal, já vou fazer o convite aqui para vocês mais uma vez. Assistam às aulas de combustão
e a aula de neutralização dessa minha sequência de aulas na qual eu estou fazendo com vocês as principais reações químicas que caem no Enem e nos principais vestibulares, certo? Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse aqui é o Suprema Química, sejam bem-vindos, curtam, comentem esse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima aula, galera. Valeu!